Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês nesta nossa live do ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO e já eu explico para vocês o que é isso. Bom, a Lee Hatch Harrison, só para que vocês, ou LHH, para que vocês conheçam, ela tem, vou falar do propósito, ela tem como propósito procurar e oferecer, procurar, encontrar e oferecer soluções que ajudem pessoas e organizações a prosperarem num mundo de constante transformação. Esse é o nosso propósito, hoje nunca foi tão atual. E dentro desse propósito, a gente tem 4 pilares, né, de atuação para cumprir este propósito. O primeiro pilar de atuação é o que eu vou falar em inglês, do Renew, que é que a gente ajuda aqui colaboradores possam fazer o seu reskilling e upskilling. A gente tem também o REACH, onde, através de soluções de desenvolvimento de talento e de coaching, a gente ajuda as pessoas a alcançarem o seu maior potencial. Temos também o Review, as soluções de coaching, que ajuda a revelar os talentos. E o Refresh, último e não menos importante, o Refresh, que, com nossas soluções de transição de carreira, nós ajudamos as pessoas a reposicionarem as suas carreiras. Então, é dentro desse pilar do Refresh que está o ICO, essa prática de transição de carreira para C-Level. E ICO quer dizer International Center for Executive Options. Eu agradeço a presença de todos, quero dizer que fiquem à vontade para botar perguntas. Eu, dentro da medida do possível, vou fazendo as perguntas. Se eu não conseguir fazer as perguntas, vocês me desculpem, é por falta de tempo, mas continuem participando, que da próxima eu incluo se não der tempo. Muito bem, hoje eu tenho o prazer de estar com 2 amigos, é uma delícia estar aqui com amigos. O Kleber, a gente estava comentando, não posso nem dizer há quanto tempo eu conheço o Kleber, mas já conheço há algum tempo, e o Gabriel, que é o meu amigo mais recente, né? Então, eu queria que eles se apresentassem, né, e depois falassem um pouquinho dos seus negócios, né, onde eles estão atuando, e aí a gente começa o bate-papo. Lembrando que aqui no ICO Series eu sempre trago empresas de tamanhos diferentes, passando por situações diferentes, porque eu acho que aqui o nosso objetivo é que vocês percebam que, embora passando por situações completamente diferentes e empresas, às vezes, até de segmentos diferentes, elas, no final, têm pontos em comum e também muitas coisas de aprendizados para todos nós. Então, é um prazer imenso, quero agradecer a generosidade de vocês e queria ver quem é que vai falar primeiro. Eu deixo vocês escolherem. Helene, no nosso caso, sempre o cliente vem em primeiro lugar, então, Gabriel. Obrigado, Kleber, obrigado, Irene, é um prazer estar aqui. Eu sou o Gabriel Charbonnier, sou fundador e idealizador da ISA, uma seguradora 100% digital com foco no cliente que vende almoço para pagar a janta. Foi um projeto ao longo de 2 anos e fomos aceitos no sandbox da SUSEP, né, que é o órgão regulador da indústria de seguros. E hoje de manhã a gente teve a grata surpresa de ter a licença emitida, vai ser publicado no Diário Oficial entre a quinta-feira ou sexta-feira, e animado aqui de poder contribuir aí, porque realmente eu vinha de uma vida de quase 17 anos de vida, 20 anos de vida executiva, empresa grande, e aos 41 decidi mudar de eixo e empreender. Empreender no Brasil já não é fácil, né? Empreender no Brasil numa atividade econômica extremamente regulada, um pouco mais complicado ainda, e durante o Covid uma insanidade total. Então, acho que se eu puder ajudar aqui, tem bastante coisa aí que aconteceram que a gente pode dividir e fazer isso aqui um bate-papo bom para todos. Obrigado. Obrigada. Kleber. Legal. Me apresentar primeiro, Irene e Gabriel, um prazer estar aqui, conversando com uma amiga de longa data e um novo cliente em breve. Mas é gostoso nessa noite dividir um pouco da minha história. A Irene falou que a gente se conhece há muito tempo, a gente se conheceu na IBM, eu comecei minha carreira na IBM,
Logo depois disso, mudei para uma empresa de tecnologia chamada Sun Microsystems e fiquei mais de 11 anos na Sun. Morei nos Estados Unidos, me tornei presidente da Sun do Brasil. Logo depois, eu fiz uma outra movimentação, virei diretor-geral da Avaya, uma empresa de contact center também aqui no Brasil. Aí eu fui empreender um pouco o lado do empreendedorismo. Eu tornei CEO e board member da Bematec. Bematec é uma empresa de capital aberto, que a gente fez um projeto grande de fazer uma fusão com a TOTUS. Na verdade, a TOTUS incorporou. Aí eu me mudei para a Schneider, uma empresa francesa focada em energia, e há 3 anos, praticamente, eu estou na AWS. A AWS é a divisão, a gente chama de divisão de inovação e tecnologia da Amazon. Acho que, falando em inovação, a AWS surgiu de uma inovação de dentro da Amazon, onde nos picos de utilização de tecnologia, numa Black Friday ou quando a gente tinha menos utilização, a gente descobriu um mecanismo que poderia ser levado a clientes que se chamaram de nuvem. Então, nós somos o pioneiro em trazer a nuvem para o mercado, e a partir daí a gente começou a disponibilizar infraestrutura de tecnologia, como hardware, como armazenamento, como segurança, como novas tecnologias de machine learning e IoT para milhares de clientes. A gente conseguiu rapidamente ganhar o mercado de startups, porque é um mercado que inova muito, que a agilidade é fundamental, e a partir dessa jornada como um todo, a gente começou a ir para o mercado empresarial e fazer isso para grandes empresas. A gente recentemente fechou um contrato com o Itaú, que acho que é um símbolo de não só tecnologia como mudança, assim como dos clientes como Embraer e Natura. Então, esse é um pouco da história e do que a AWS tem ajudado os clientes nessa jornada tecnológica. Muito bom. Bom, nós estamos nesse período, né, de total incerteza. Então, como é que é para vocês, e aí a gente vai entrar um pouco no tema, que é os modelos de gestão, mas como é que foi para vocês, nesse período, liderar, planejar, né, neste ambiente de total incerteza? Você mesmo, Gabriel, falou que foi uma insanidade, mas como é que foi isso, traduzindo isso em fatos? É uma insanidade no conceito que, se você está acostumado, eu acho que a gente está acostumado desde a Revolução Industrial, está trabalhando todo mundo junto em grandes escritórios, salas confortáveis, com ar-condicionado, onde você tem lá uma necessidade de mostrar para a sua folha de pagamento e para os seus clientes que você tem uma estrutura na pedra, né, do escritório. E as relações humanas, né, a linguagem corporal, aquela coisa das pequenas trocas, né, de cafezinho ou sensibilidades que você não tem mais. Eu tenho um time hoje, né, a ISA é uma equipe de 18 pessoas trabalhando em 10 cidades desde 16 de março de 2020. E no começo foi um pouco difícil imaginar, né, que a gente não imaginava como todos, que ficariam esse tempo todo, mas, por outro lado, teve um copo meio cheio, né? A cultura do copo meio cheio é mais importante que a cultura do copo meio vazio. Parece óbvio dizer isso, mas aplicar isso no dia a dia é muito complicado. E aí conseguimos ter equipe, né, em Pomerode, equipe em São José do Rio Preto, equipe em São Vicente, em Goiânia, em Salvador, no Rio, Iracemápolis, Limeira. Ou seja, a gente começou a contratar pessoas de tecnologia, devs, conseguir ter pessoas de marketing, ou seja, totalmente pulverizado, trabalhando de casa, mas trabalhando um pouco por entrega. E aí tem um problema, porque no começo é confortável. E qual cultura de empresa que você está desenvolvendo? Porque o problema é o engajamento e a cultura. Se for só por entrega, tem uma hora que a coisa desanda. Então, tem uma dificuldade. Então, a gente tem um modelo de governança de fazermos nossas reuniões diárias, né, por squads e tudo. Funciona, mas eu acho que o latino não está tão acostumado com isso e precisa ter o contato físico. É um pouco difícil, mas a gente tem conseguido, uma vez por mês, tentar se encontrar. Agora, com o lockdown, né, que está entrando, complica um pouco. Mas curva de aprendizado também, na questão das entregas. A gente acha que, às vezes, está fazendo um trabalho direito, você pede alguma coisa e vem um pouquinho diferente. Então, geralmente, dá uma frustração, mas aí tem que entender o todo, não olhar a foto, mas olhar o filme, né? Então, tem que ter muita conversa e muita sensibilidade. Se está dando certo, são outros 500, mas aí requer um esforço maior. Kleber, e para você? Bom, no nosso caso, Irene, eu lembro disso até hoje, era uma quinta-feira, onde a gente decidiu que, a partir do dia seguinte,
a equipe não viria mais ao escritório. E em sendo uma empresa de tecnologia, a gente tinha toda uma infraestrutura, até cultural e tecnológica, para passar por isso. Ou seja, a gente estava acostumado a fazer reunião na sala de aeroporto, a gente estava acostumado a ter todo a tecnologia para poder operar e continuar produzindo, mas o choque de gestão foi muito forte. Choque de gestão. Acho que nenhum líder estava preparado para trabalhar e ter toda a sua equipe espalhada, vamos chamar assim, precisando ter a cooperação como um todo. Como é que você coloca esse time para ter cooperação e colaboração de um dia para a noite? Como é que um desafio muito forte nosso foi a questão que o próprio Gabriel comentou, a questão de como manter a cultura da empresa, aquilo que acontece no dia a dia, no cafezinho, e você encontrar com as pessoas, aos poucos você ir perdendo. E aí a gente começou a fazer uma série de inovações, ou uma série de coisas para tentar minimizar. Primeiro, minimizar na questão da comunicação, de estar próximo a essa equipe. A gente, na AWS, a gente trabalha com equipes multifuncionais, geralmente são equipes pequenas, que a gente chama de two pizza team, são uma equipe que possa comer 2 pizzas, então são equipes pequenas. Acho que isso trouxe uma agilidade boa e uma proximidade muito grande para essa equipe, mas a gente começou a fazer uma série de coisas, desde café da manhã com funcionários, até happy hour, para fazer a conexão com eles, fazer celebrações com vinhos, fazer yoga, tentar fazer com que as pessoas, e cada um nesse ciclo que nós estamos completando um ano, reagir de uma maneira diferente. Até porque muitos não tinham uma infraestrutura em casa, ou muitos têm algumas questões pessoais. Então, ficou um processo muito forte nosso de estar próximo do funcionário, de apoiar. A grande preocupação nossa inicial foi cuidar da saúde física e mental dos nossos funcionários, e, sobretudo, a gente ajudar os clientes, que acho que depois a gente pode trazer esse contexto, de que os clientes também sentiram um impacto muito grande. Então, a colaboração nossa para ajudar esse cliente a passar por esse ciclo foi muito pesada. Acho que a gente ainda continua, né? Ainda continua nesse processo, mas teve uma adaptação de gestão muito forte e que tem trazido resultados. Muito bem. Quando você fala nessa adaptação de gestão, você acha que o modelo de gestão ele mudou drasticamente? Ou seja, a decisão ela foi deslocada mais para a ponta? Como é que você vê isso, né, Kleber? Para nós, eu acho que num momento como esse, onde você vê onde a cultura fala alto. Então, a gente fala muito de cultura, mas em momentos como esse, na hora que você vê... Você falou de empoderamento, a gente sempre trabalhou dando empoderamento para as equipes. O grande desafio nosso e aprendizado foi dar esse empoderamento e confiar nos funcionários. Acho que hoje uma coisa que a gente tem é confiar nessa equipe. Então, quando você fala mudou muita coisa, ele mudou muito mais sobre o aspecto da proximidade do que do aspecto, a cultura é muito sólida. Então, aquilo da gente trabalhar, o que eu falei, obcecado pelo cliente, que é o primeiro princípio que a Amazon traz, em momentos como esse, a principal união da minha equipe foi: precisamos ajudar o governo do estado de São Paulo a colocar 2.300.000 estudantes dentro de casa. Todo mundo se mobilizou para ajudar os clientes, para ajudar a sociedade num momento muito forte. Então, tem clientes nossos que não tinham como fazer uma videoconferência dessa aqui, ou não conseguia operar no dia seguinte, ou teve as lojas fechadas, ou não conseguia operar. Então, essa obsessão pelo cliente, essa mentalidade de dono que a gente tem internamente, ela falou muito alto. Então, para nós, acho que o que a gente enxergou, você fala, o que você aprendeu internamente, foi que a cultura da Amazon, os princípios de liderança da Amazon, eles se reforçaram como nunca, pelo fato de ter iniciativa, pelo fato de confiar, pelo fato de trazer pessoas que têm esse espírito empreendedor. Ele ajudou a gente a passar, talvez por esse momento, de uma forma tendo um impacto menor,
como negócio, mas mais do que isso, não só no negócio, conseguindo realmente ajudar os clientes a passar por essa fase. Muito bom. De qualquer maneira, Gabriel, embora sendo uma startup, mas tem um ponto de ligação de que vocês também estão, quer dizer, no fundo, o objetivo da ISA, pelo que eu pude aprender, é de impacto social, né? A ISA, para o pessoal que está escutando aí a live, que eu acabei não explicando o que é a ISA, né? A ISA o que é meu negócio é coleta de dados de mobilidade que eu monetizo em produto de seguro, né? Seguro é um produto que ninguém gosta de comprar, mas é muito necessário, né? E porque entende que é caro, é um projeto burocrático, uma coisa um pouco, muitas entrelinhas, e o objetivo da ISA é simplificar o processo, produto, processo e utilização. A ISA é uma seguradora digital, ou seja, sem intermediação, aprovado pelo regulador, e nosso foco é o brasileiro que vende almoço para pagar a janta, ou seja, você tem aí, infelizmente, o Corona Voucher aprovou a teoria da ISA, que tem 40 milhões de brasileiros que estão à margem da sociedade. E, no fundo, a gente tem uma finalidade social. Qual que é a grande dor desse brasileiro? Se machucar e ir para o SUS. Qual que é a segunda grande dor desse brasileiro? Se machucar e ir para o SUS e não poder exercer a profissão dele por um período dado, sendo que a poupança média dele é de 7 a 10 dias. Ou seja, fazer uma seguradora em app, um sistema transacional, com back, com front, e agora com o apoio da Amazon, obrigado, Cléber. Desculpa estar aqui sorrindo, a gente consegue chegar no momento que você pode ofertar algo simples, barato e efetivo para uma população que não sabia. É uma coisa que você chegar no começo da virada do século XIX para o século XX e falar assim, olha, vocês andam todo mundo de carruagem, eu vou te dar um carro. O carro te leva de um ponto A ao ponto B que nem a carruagem. Só que é mais econômico, mais simples, mais rápido. 10 anos depois não tinha mais carruagens andando pela cidade, era todo mundo estava tendo carro e aí foi evoluindo. Então, é como a gente construir uma empresa focada no consumidor. E aí tem uma finalidade social que é dar acesso a essa população a estruturas de urgência e emergência de hospital particular e perda de renda, sem ser plano de saúde. É simplesmente como se fosse um crédito que você resolve a questão das despesas médicas, então, com o apoio do regulador. E o outro lado tem uma causa social muito clara, que é o apoio a diagnóstico precoce do câncer infantil, que é uma causa pessoal minha, e que a gente implantou na ISA, e então a gente tem lá a finalidade social do produto e o posicionamento da marca de ajudar crianças, né, de institutos públicos de câncer. Aqui em São Paulo é o Itaci, o Instituto de Tratamento de Câncer Infantil, onde Member Get Member cashback dos consumidores serão para o câncer infantil. Isso, de um ponto de vista atuarial, a gente consegue entender um pouquinho o comportamento e fazer uma subscrição de risco melhor. Então, e tudo em app, ou seja, simplifica tudo, o poder do polegar, né? Então, você acha que esse objetivo, né, que tem um propósito maior, você acha que isso ajudou a unir a equipe e realmente tocar isso mesmo, um startup mesmo, no meio dessa zona, dessa confusão toda que nós estamos passando? Falei zona, não, uma confusão. Né? Mas, desculpa. Eu vou ser muito sincero. A ISA, pelo menos nessa evolução profissional minha, as pessoas que hoje estão na ISA, eu não estão, vamos lá, dinheiro importante, salário importante, projeto, stock option, importante para todo mundo. Mas você ter um engajamento, né? Porque no fundo você fala sempre de engajamento social, mas aquela coisa enxuga gelo, está cheio de eventos, né, sociais que enxuga gelo, campanha do agasalho, vamos se dar boa consciência, vamos distribuir agasalho para as pessoas. Você não reduz o problema, a pessoa continua com fome o resto do ano, tem problema. Então a gente tem que trabalhar uma causa raiz. Quando você tem um propósito de resolver questões na sua origem de maneira bem estruturada, você consegue, as pessoas começam a olhar e se sentir dona da empresa e falar, calma aí, eu tenho um impacto social, não é só dinheiro. Eu acho que essa cultura do financista dos últimos 50 anos que teve no mundo, aí, onde é trabalhar dinheiro por dinheiro, as pessoas não querem mais ter, querem ser. E se você consegue gerar uma renda boa, criar valor e ainda ajudar pessoas, você volta para casa, pelo menos na época que a gente sai de casa para trabalhar, você volta para casa de cabeça em pé e você tem uma história bonita para contar para os seus filhos. Então, acho que é um conjunto, né? Eu acho que geralmente as empresas tentam ter, hoje está na moda, né? O ESG, essa coisa toda, bacana, mas acho que às vezes simplifica, né? Somos seres humanos, né?
Ajudando as pessoas, você consegue... Você colhe o que você semeia. É isso aí. Você, então, tocou num ponto e que eu vou estressar agora com o Kleber sobre o propósito, né? Você, você vê essa... Porque agora é muito em moda a gente falar de propósito e algumas linhas mesmo dizem que você, ao estar ligado ao propósito da companhia, o seu propósito pessoal ligado ao propósito da companhia, você consegue fazer essas mudanças mais rápidas. Você consegue perceber isso na AWS? Nossa, esse talvez seja um pouco da nossa essência, Irene, porque tem uma coisa que o Gabriel falou e casa muito com a nossa forma de ser, e a gente contrata o que a gente chama de construtores. A gente contrata builders, ou seja, o nosso processo de contratação é um processo muito duro. Por quê? Porque o DNA da pessoa que entra tem muito a ver com os nossos princípios. E esse princípio de que a gente chama de builder, de construtor, são pessoas que estão dispostas a construir algo para a sociedade, principalmente para os clientes. Então, na hora que a gente pega o exemplo da ISA, ou na hora que a gente pega exemplo de empresas que a gente ajudou a construir, que tinha esse propósito grande, que é uma ISA, que é um Nubank, que é uma Vetex, onde a equipe entra no propósito de ajudar a desenvolver algo novo, ajudar a inovar. Esse é o grande propósito de todo mundo que está dentro da AWS. A gente enxerga isso no dia a dia, aquilo que eu te falei, pessoas no dia a dia ajudando a desenvolver aplicativos para clientes, para monitorar questão de Covid, ou pessoas que capacitam o mercado como um todo em nuvem, que é um mercado que está num crescente muito forte no Brasil, para poder ter mais pessoas capacitadas e tendo geração de emprego e geração de receita. Então, o propósito nosso é realmente, desde o início, acho que isso tem a ver com a cultura da Amazon em todas as áreas. Acho que tudo que a gente faz internamente, ele é focado no cliente, mas ele traz uma disruptura. A nuvem foi guardadas as proporções, a mesma disruptura que a energia elétrica na questão do gerador, pulando para ser pago conforme você usa, a mesma disruptura que a gente fez na tecnologia. Isso sempre focado no cliente. Então, o propósito para nós é a essência de sermos construtores e ajudarmos numa sociedade melhor. Não, Vai lá, Gabriel. Pegar a deixa do Kleber aqui. A Amazon nasceu com uma ideia de uma pessoa de simplificar a aquisição de um produto com alta demanda e olhou o consumidor. A história é sensacional. Tanto que nem ficar elogiando a história da Amazon, mas vocês olham o cliente, né? Eu sou um consumidor assíduo da Amazon aqui, então por que não fazer isso em seguro? Entendeu? Por que não vender seguro pela Amazon? Estou à disposição. Dessa forma aí. Seguro popular, mas é seguro popular. É isso. E isso mudou, eu acho que o que o Gabriel fala, tudo que a gente disponibilizou mudou a forma do empreendedor poder realizar tudo isso. Pegando o Gabriel começa com uma grande ideia na frente, mas o custo de infraestrutura, que se a gente considerasse isso há uns anos atrás, ele teria que ter alguns milhões de dólares para comprar um servidor, para armazenar, para poder ter um data center. Hoje ele começa com um custo muito baixo e ele consegue focar no seu core do negócio, deixando com que a tecnologia seja vista por uma outra empresa. Então, esse é um casamento perfeito. É isso aí. Aqui tem 3 perguntas. O Rogério e a Cláudia fizeram perguntas relativas ao processo ágil. Mas, como nós estamos falando de propósito, tem uma pergunta do Alexandre Botelho. Ele diz assim: como garantir que a cultura da empresa garanta que ela cumpra o seu propósito? É tricky. No caso da ISA, nós somos pequenininhos, né? Tá muito no perfil das pessoas que são contratadas. Quando você é pequeno é mais fácil, né? Vamos lá, né? Você está todo mundo junto, você tem um fundador, tem a conversa, e você trabalha com pessoas de relação de confiança e que dividem os mesmos valores, né? Então, isso você consegue fazer, e mesmo assim, durante o Covid, aqui, durante esse isolamento que nós temos físico, muito diálogo e não esquecer. Mesmo numa estrutura pequena
Que nem na ISA, tem às vezes que a gente esquece. Teve uma vez que a gente estava olhando um processo, na hora que eu vi, a gente ia cobrar alguma coisa do consumidor, ele não usando o produto. Eu, cara, não entendi. Porque existe no modus operandi, você acaba olhando as entranhas da empresa, não olha o consumidor. A cultura de olhar o cliente quebra a questão de você não ter um problema justamente de perder essa cultura. Você tem que olhar o cliente. E o meu grande sonho é ter, no dia que eu tiver um escritório de novo, quem paga meu salário é o cliente. Em cada sala tem que ter isso. Eu não quero ter uma sala, que aqui estou com um fundo bonitinho, botou o logo, mas quem paga o salário do funcionário é o cliente, não é a empresa. E isso é uma questão cultural que as pessoas esquecem. Irene, complementando, isso começa pela questão da contratação. Eu concordo plenamente. Quando a gente fala que a gente highly develop the best, que é um dos princípios nossos, é assim, a gente tem um processo de contratação onde o principal fator que a gente analisa são se aquela pessoa tem liga com os nossos princípios de liderança, que é ser obcecado pelo cliente, que é ter altos padrões e insistir em altos padrões, de ganhar confiança. Então, a gente faz um processo onde a gente não usa, infelizmente, nenhum tipo de headhunter. Todo o processo de seleção da Amazon é feito internamente por nós. E tem uma pessoa chamada Bar Raiser, que é um funcionário interno, que ele é treinado e capacitado para garantir que aquele processo de contratação, aquela pessoa tem a cultura da Amazon. Esse Bar Raiser, ele tem o poder de veto em qualquer contratação que seja feita dentro da Amazon. Então, isso é para garantir que a cultura está permeada em toda a empresa. E a partir daí, na hora que você garante que essa cultura, de novo, você está sempre falando de cultura, você está sempre dando treinamento, capacitação, garantindo que aquela cultura no dia a dia não é algo que está escrito na parede, mas ela faz parte da sua forma de ser. Em cada momento, esses princípios, ou seja, o momento de eu ter uma mentalidade de dono, que é importante em alguma hora, o momento de eu ter iniciativa, ou o momento de eu pensar grande, em cada momento você vai usando os princípios de maneira diferente, e as pessoas que não, toda a nossa avaliação é feita através dos princípios. Essa pessoa tem aquele princípio. E o último princípio, pela ordem, que a gente considera é entregar resultados. Porque entregar resultados é uma consequência de eu ser focado no cliente, de eu levar as melhores opções para ele, de eu ter iniciativa. Então, é isso que permeia o fato da gente poder ter um propósito maior. Eu concordo plenamente que o processo de recrutamento, seleção de uma organização, ela é o pilar para que depois você consiga, lógico, aí fazer o restante, ou garantir que o restante da cultura seja guardada, né? Seja praticada. Muito bem. Aqui tem uma pergunta do Rogério, dentro do tema, né, de gestão e liderança. Ele, em empresas de tecnologia, quer dizer, como vocês vêm implementando o conceito da gestão agile dentro do organograma vigente? Como a gestão do negócio é realizada alavancando a gestão de dados? Gabriel, sobre gestão de dados, para você é um negócio que é fundamental. Vou começar por você dessa vez. Eu acho que a questão de gestão de dados, eu acho que a questão é saber exatamente para que. Hoje você vê muito a questão de dado, está na moda, mas para que o dado, né? Para que a utilização? Acho que você tem que ter foco e saber para que você quer usar, senão você fica olhando em volta. No caso da gente, a gente entendeu e definiu isso. Tanto que temos dentro da estrutura uma pessoa especialista nisso, que está fazendo um belíssimo trabalho, ainda nos alicerce para poder colher esses dados, que a gente não começou a faturar ainda de comportamento. Mas eu entendo que a gente tem que ser simples, não precisa. É natural você querer complicar o simples, mas fazer simples é complicado. Então, tem que ter muita clareza onde é que quer chegar e não se distrair sobre as possibilidades, senão a gente se perde. Só complementando o simples, tem uma frase de Beethoven que ele dizia: Mozart é o melhor, porque ele é simples. Irene, deixa eu contar um pouco do nosso caso.
que esse também tem a ver com o que o Gabriel falou e o que ele permeia. E eu vou falar, eu peço, pessoal, desculpas, eu vi uma pessoa perguntando aqui qual o nome da pessoa que faz a seleção, chama Bar Raiser, ele fixa o bar, mas tem alguns jargões que a gente usa, que é o working backwards, que é trabalhar de trás para frente. Ou seja, tudo que a gente faz internamente, a gente primeiro analisa o que a gente quer lançar e depois faz todo o trabalho de trás para frente para poder lançar. Então, eu não desenvolvo um produto e lanço no mercado. Eu imagino o que o mercado demanda. Você imagina fazer uma loja que você entra, faz as compras e sai. Ela surgiu muito mais no conceito do que o cliente precisava, o que o cliente queria, e a gente trabalha de trás para frente. A partir daí, a gente usa equipes multifuncionais, que são aquelas equipes que a gente chamou de two-pizza team. A gente une uma equipe pequena, que ela é responsável de fazer o que a gente chama de end-to-end da solução. Ela tem que fazer toda a solução daquilo e ela é responsável pela entrega e pela manutenção daquela solução. Então, o conceito nosso é trabalhar sempre com pequenas células, e isso reflete na tecnologia chamado microserviços, que são serviços onde você consegue trabalhar e se você tiver alguma questão naquele serviço, ele não impacta um todo. Você pode imaginar nos nossos clientes o tamanho das operações que a gente tem, onde você garante essa disponibilidade em cima desse modelo. E o legal é que 90% do que a gente desenvolve a quatro mãos com os clientes. Então, tudo que a gente inova com o cliente, porque ele mais do que ninguém, o Gabriel mais do que ninguém sabe o que uma seguradora precisa e o que o cliente dele precisa. Eu acabo contribuindo junto com ele de como executar tudo isso. O ponto é, você pegar o gancho aqui da seguradora, você tinha me perguntado aqui a questão dos dados, né? O nosso transformar dado em informação para melhorar a experiência do cliente. Você construindo isso, a gente trabalha em equipe de squad multifuncional. E eu não participo dos squad porque o cara, enfim, a gente tem uma estrutura horizontalizada, né? É um desafio ter uma estrutura horizontal e conseguir que ela funcione, mas justamente para todo mundo contribuir. E é impressionante como você consegue ter uma riqueza maior. Eu vou dar um simples exemplo. A jornada de aquisição da ISA era de um jeito, a gente mudou lá 4 vezes antes da gente começar a faturar. Porque a gente, quanto menos reduzir fricção, na hora que a gente começa a pensar como cliente e não mais como processo, sai da água para o vinho. E parece óbvio. Mas até chegar nesse óbvio, você tem que ter uma capacidade, né, e uma humildade de reconhecer que às vezes a gente não sabe. Às vezes, o exemplo que eu usava quando eu trabalhava numa seguradora grande é que às vezes pergunta para a moça do cafezinho o que ela acha da identidade visual. Se ela gostou, todo mundo compra. E geralmente, não, vamos fazer assim. Opinião de todo mundo. Que estruturas hierarquizadas, engessadas no mundo de hoje e durante o Covid, para mim, não dá certo. Então, aqui, só porque a Cláudia tinha feito uma pergunta, ela diz qual a melhor forma de introduzir o processo ágil na gestão nesses tempos de home office. Gabriel, você quase que respondeu que é melhor até, é mais fácil, né? É melhor. Quer dizer, não é mais fácil. Eu não vejo outra opção. Pode ser uma questão minha, uma estrutura pequena. No caso do Kleber, uma estrutura mega. Mas, de uma certa forma, a estrutura mega deu certo do Kleber porque está na cultura dele, da Amazon. Você pega... Eu venho da indústria de seguros tradicional. Olha o que elas estão sofrendo. São empresas incríveis, são colossos financeiros, mas o mundo girou. E você, quando você se forma no ITA, no IME, você quer trabalhar numa empresa tradicional ou você quer trabalhar na SpaceX ou na Amazon? Ou na ISA? Sabe? Você quer ir para uma coisa que vai fazer a diferença, né? Então... Ok. Kleber. É bem isso que o Gabriel falou. Para nós, eu acho que o conceito nosso, como a gente nasceu assim, e essas estruturas pequenas e multifuncionais, a gente consegue ter a proximidade e conseguir garantir as entregas, vamos chamar assim. Então, toda essa questão de nomes de ágil, a gente procura simplificar muitas coisas mentalmente, mostrando, um time que come 2 pizzas é o total que faz aquela agilidade. Então, a gente mantém esse daqui e um pouco, eu acho que está por trás de tudo isso, é a confiança. Acho que a grande preocupação que eu converso, a gente falou, que o Gabriel falou, de algumas empresas e estruturas que não estavam preparadas para isso,
A gente não monitora ninguém dentro da AWS. As pessoas, elas se entregam, eu garanto que se entregam muito mais do que eu precisasse estar olhando se está fazendo alguma coisa ou não. A entrega é muito forte. Então, eu acho que esse aqui, aquele propósito que a gente falou, mas mais do que o propósito, talvez seja a paixão de realizar que conta para tudo isso. Eu agora tenho uma curiosidade. Desculpe os participantes, que eu vou fazer uma pergunta que eu já tinha guardado. Então, guardem aí as perguntas que eu volto a elas. Sim, houve algum fato durante esse período que surpreendeu vocês? E se houve, que aprendizados vocês tiraram desse fato? Ou até, se quiserem falar desse período, que já foi uma surpresa, né? Mandar todo mundo para casa, pandemia, já é uma surpresa por si. Mas eu queria que vocês pensassem, falassem um pouquinho. Eu tive alguns fatos, então, aprendendo no Covid, alguns fatos. Eu acho que o primeiro é que, por mais que sejamos liderança nas nossas organizações, cada uma com o seu tamanho, às vezes você também dá uma desanimada, né? Dá uma flexada no joelho e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Noite sem dormir. E às vezes, quando você tem, que é o processo de contratação que a gente falou, time, valores e tudo, às vezes o time te empurra. Isso é muito bom, porque às vezes, na hora que você vê que você tem time, banco, e o time fala, peraí, não vou deixar a peteca cair, estou vendo que está precisando de ajuda, e vai. Isso, para mim, eu tive mais de uma vez questões aí, enfim, dentro da ISA, que você fala, nossa, nós tentando ter uma licença dentro de uma atividade econômica extremamente complexa de conseguir uma licença, e eu vou dizer que são muitas noites sem dormir, falando, não vou conseguir, porque às vezes são pequenas meandros, e o time às vezes fala, não, peraí, vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer. A capacidade de reagir a problemas fazem com que você vê se a sua empresa é uma empresa resiliente e que tem força, mas isso passa pela contratação. Eu podia dar N exemplos aqui, mas uns são interessantes, outros constrangedores, mas no final... Mas é engraçado, porque exatamente nesses tempos de crise é que as pessoas se sobressaem, né? Você vê, a gente conseguiu vacina num tempo recorde, né? Toda a tecnologia, tudo anda muito rápido. Infelizmente, o ser humano só se desenvolve na crise, né? É incrível. Aí eu vou pegar só um exemplo também. Parece que é mil maravilhas, mas às vezes aquela pessoa que tem um perfil um pouco complicado, uma dinâmica, aparece rápido também. Então, o que num escritório às vezes fica dissimulado, aí você vê que a própria organização começa a expelir. Isso é impressionante. Eu acho que é mais rápido ainda do que se faria dentro de uma estrutura de escritório. Eu chamo de iluminismo. Tudo fica visível, né? Liderança era importante, agora é fundamental. Sem isso não se vive. Todo mundo vai morrer agora, todo mundo sabe que pode morrer agora, é muito perto. E assim vai. Eu chamo assim, nós estamos no iluminismo. Kleber, desculpe, pode falar. Não, eu ia mencionar muito. Eu acho que quando eu falei daquela quinta-feira, foi interessante que já no sábado eu começava a receber ligação de funcionários dizendo, Kleber, chegou um cliente aqui que quer fazer uma aplicação para fazer o monitoramento do Covid, ou eu estou com um cliente com o Leroy com 44 lojas fechadas e ele precisa fazer todo um processo de automação, ou o nosso cliente não está conseguindo, ele teve um impacto financeiro e a gente precisa ajudá-lo a reduzir o custo. Então, o que eu senti, e que aí o espírito flora, é uma vontade muito grande da equipe em ajudar o cliente, em ajudar a sociedade. Eu acho que isso daí foi uma coisa que aflorou de maneira positiva. Aí você vê realmente as pessoas se doando, a palavra era essa, se doar mesmo, trabalhar final de semana, trabalhar à noite, juntar, e tem clientes que, e é interessante, alguns viravam e falam, pô, a gente passou a ser companheiro, psicólogo, amigo, ou seja, existia uma conexão. Isso é o lado bonito de você falar, poxa, eu estou contribuindo para uma coisa interessante. Eu acho que o lado da frustração, o lado da frustração que fica, aí é o Kleber falando, é a questão da liderança no que diz respeito ao Brasil como um todo. Não queria entrar muito nesse aspecto, não, mas assim, a gente perdeu grandes chances de ter preparado isso com processos, ter evitado uma série de coisas que estão acontecendo,
o aspecto de liderança mesmo, o aspecto de colaboração, tudo isso que a gente está falando aqui sobre o aspecto de empresa privada, a gente está vendo que o fato disso não conseguir ser feito com uma gestão de governo, o preço é muito alto. Porque o preço agora a gente está falando de vidas. Então, eu acho que a angústia que fica, e aí é um lado pessoal meu, é assim, do que eu posso colaborar mais, o que nós que temos uma condição não só de liderança, como condição talvez financeira e tudo o que mais dá para fazer, porque a frustração que fica do que está acontecendo aí fora é muito grande. Então, essa é uma coisa que essa ferida ainda vai demorar um pouco. É. Bom, aqui tem uma pergunta, não consigo saber de quem é, porque está from, não tem para quem é, não posso saber, mas, de qualquer maneira, achei que faz sentido por tudo que a gente está falando como continuidade. Na opinião de vocês, após sairmos desse momento que estamos vivendo, será necessário uma readequação da cultura, desde revisão de modelos de trabalho, gestão e entrega? Você acha? Gabriel, pode falar. Meu sentimento é que a cultura de trabalhar de segunda a sexta em escritório acabou. Acho que vai ter uma rotatividade. Eu acho que você vai poder trabalhar, fazer um equilíbrio entre sua casa, o lugar que você quiser trabalhar, e o escritório. Eu acho que a questão física é importante. Eu acho que o conceito humano evoluiu e não vamos voltar mais ao que era. E é uma evolução. A questão da digitalização dos processos. O Covid foi o maior incentivador de digitalização das empresas como nunca existiu. Eu conheço gente até 2 anos atrás que não comprava online com cartão de crédito porque não confiava. Pessoas qualificadas. Conheço pessoas que até 4 anos atrás não andava de Uber porque achava que isso era uma judiação com uma atividade econômica do taxista do ponto tradicional. Eu acho que isso evoluiu. Eu acho que nada é estático, né? Não é o mais forte, o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que tem maior capacidade de se adaptar. Vivo Darwin. Eu sou darwinista total. Metade do planeta ainda não acredita no Darwin. Eu acredito também. Não, evolução natural, evolução das espécies. Então, as empresas é um organismo vivo. É um ser vivo, uma empresa. Se você olhar isso de uma maneira como um ser vivo, ou ele evolui, ou ele é engolido por alguém e acabou. E aí a gente fica na nostalgia do passado, falando, como era boa aquela empresa. Se ela fosse tão boa, ela estaria viva hoje. Eu corroboro com isso. Eu acho, Irene, assim, pelo menos no nosso caso, a cultura ela não muda, ela se fortifica. A questão de forma de trabalho, com certeza nós vamos achar um modelo que aquilo vai um tempo no escritório. Eu acho que aqui existe uma adaptação muito forte. Agora, quando você olha, a gente tem clientes, são milhares de clientes, muitos desses clientes já estão sofrendo esse impacto cultural. Esse impacto cultural que é aquilo de não estar acostumado a ter que todo mundo ir para o escritório fisicamente, ter que monitorar as atividades e, de repente, se acorda com todo mundo em casa e você tem essa percepção de falta de controle, ou você não está acostumado a uma tomada de risco que hoje é inerente ao negócio para poder andar mais rápido e ter agilidade, ou você trabalhar no core da inovação para lançar algo que amanhã sai e impacta muito forte o seu negócio. Então, o que eu acredito nesse modelo de adaptação é que algumas empresas talvez não consigam sair desse momento, mas porque elas já estavam, de certa forma, acostumadas a viver alguma coisa que não existia mais e não estão preparadas, talvez, para o que está vindo aí pela frente. Eu gosto de usar um exemplo que é assim, e esse choca, principalmente quando você está com empresas um pouco mais tradicionais. Eu tenho carro, eu gosto do meu carro, eu pago seguro, eu pago IPVA e assim, eu não penso em trocar meu carro. Minha filha não tem carro. Minha filha ela anda de Uber, na época que ela precisa, ela aluga um carro. Então, guardadas as proporções, o choque cultural tecnológico que está existindo é esse. São empresas ágeis que tomam a decisão de risco, que têm agilidade, empresas que estão no modelo mais tradicional. O grande desafio agora é a velocidade que você vai precisar migrar para esse novo modelo, porque o modelo antigo ele não é mais sustentável. Então, eu acho que esse é o desafio que vai emergir através da cultura.
essa cultura de inovação, essa cultura de tomada de risco, tudo isso é que vai emergir para esse novo momento. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui que é para o Gabriel, mas eu vou depois transformar essa pergunta para você, Kleber. Vai chegar na sua vez, eu tenho que transformar. E vocês vão entender. Porque diz assim, Gabriel, qual foi o maior desafio de gestão quando você começou a empreender? E como a experiência corporativa o ajudou, né, te ajudou nessa jornada? Boa pergunta. Eu vou dizer uma coisa. Eu tinha certeza que eu sabia de tudo quando eu trabalhava numa estrutura grande. Quando eu fui para a rua, ou seja, não tinha mais nenhum logradouro, não tinha nada me apoiando, onde você apertava um botão e tudo se solucionava, e você vai para o mundo real, você pode ter a maior bagagem corporativa do mundo, só te dá uma noção. Mas, no fundo, você tem que dar um boot, né? Restartar do zero e começar. Te dá um pouco de noção. Quando eu comecei a empreender, eu investi dinheiro do meu bolso. Deu tudo errado. Por que deu errado? Curva de aprendizado. Porque os clichês que eu tinha de pré-concepção de processo, de gestão, na rua, o pessoal não está nem aí. O consumidor quer o quê? Barato e de mais qualidade. O resto é irrelevante. E aí eu tive uma curva de aprendizado acelerada. Você quer contratar time? O time te enrola. Você contrata errado. Você faz confiança e a pessoa tem lá as características. Então, isso leva um tempo. Então, não é uma atividade que você acha que vai conseguir, tipo, fui mega executivo em algum lugar, ganhava um belíssimo salário, já sei tudo, uhul. Sabe nada. Porque a forma de conversar, você tem que convencer as pessoas. E as pessoas compram um jockey, não compram o cavalo. Então, você tem que ser um jockey bom de papo. Você tem que se vender, você tem que tomar chá de cadeira. Quando eu era executivo de uma empresa grande, tomar chá de cadeira não existia. Putz, vocês não têm ideia que eu tomei chá de cadeira. Eu ia na SUSEP, fui 5 vezes em um ano, ficava 1, 2 horas esperando ser chamado. Eu não era ninguém. 6 meses antes, chegava rapidinho onde tinha que chegar. Então, eu estou pegando um exemplo. Ou a mesma coisa com VCs ou passar o chapéu. Você vai passar o chapéu com uma ideia achando que é brilhante, a Isa, que está aqui, o logo era totalmente diferente. Os VCs me recebiam, me davam um cafezinho, me acompanhavam até a porta com um sorriso, e eu só tinha entendido depois que eu falei, pô, os caras... Mas é natural, porque até você entender, porque tem que saber qual é a partitura nova do samba, entendeu? Não é a mesma coisa. Você estava dançando o forró, agora é samba. E esse samba mudou. Ou você se adapta, ou você não evolui. E aí foi indo. Então, é uma constante. E até com fornecedores de tecnologia, eu tive uma grande dificuldade que foi resolvida nos últimos 15 dias com o meu principal fornecedor, que tinha uma distância. Era uma cultura de entrega, era uma cultura só de fábrica de software. Cara, aqui não é fábrica de software. Fábrica de software manda para a Índia, manda peão. Tudo bem, mas você está construindo uma empresa, não dá para ser uma cultura de fábrica de software. Só que me foi vendido que era a melhor solução. Na hora que eu vi, ia explodir. E aí você tem que recuperar isso. E as pessoas compram o jockey. E aí é a questão da liderança. Mas a liderança não é porque está pagando. É a liderança porque a pessoa fala, eu me identifico com esse cara, tem empatia, concordo, consigo conversar, não concordo, ele me escuta. Então tem uma dinâmica aí que você tem que se entregar e viver o momento. E se for simplesmente achando que é patente, fica dentro de uma estrutura grande e passa sua vida aí dentro. Quer começar do zero? Vai, mas você tem que... Humildade, humildade, humildade. Muito bem. Agora, Kleber. Kleber, eu vou perguntar um pouquinho do seu estilo de gestão, né? Como é que você classificaria o seu estilo de gestão? E se esse estilo de gestão teve que se adaptar muito a esse novo momento, ou se ele sempre foi um padrão. Eu te conheci na IBM, né? Depois encontrei com você na SAM. Você, olhando para trás, você acha que o seu estilo de gestão, a gente que foi formado pela IBM, que tinha uma coisa mais colaborativa, mais participativa e tal, você acha que isso mudou? E na pandemia mudou? E qual é esse estilo, Kleber, de gestão? Eu acho assim, o estilo ao longo da sua jornada, você vai incorporando novos conhecimentos, incorporando novas habilidades para aquele momento.
Então, o grande desafio aí, o exemplo do Gabriel estava pensando aqui, ele saiu de uma ponta e foi para outra, é realmente a capacidade de se adaptar. Então, quando você fala da minha carreira, essa é a 5ª empresa que eu sou presidente. Em cada uma delas que eu vivi, eu tive que me adaptar muito. Eu saí de uma multinacional para uma empresa de capital nacional, de acionista, tendo algumas habilidades que eu não conhecia, como ser relação com o investidor, ou relacionar com o board, ou fazer aquisições de empresa. Então, acho que um ponto aqui, que são algumas coisas que são a essência da liderança, eu acho que essa capacidade de adaptação, isso vale para qualquer momento. Estamos vivendo hoje, dentro do Covid, todo mundo está precisando ter isso, e quem se adapta mais fácil, ele consegue não só resultados, mas ele consegue sair mais rápido de algumas situações. E outra coisa, que é fundamental em qualquer momento da minha carreira, foi a formação de times. Acho que aí esse daí, talvez, parte da minha história, se eu puder dizer que teve algum sucesso, ele foi através de construção de times. Trazer pessoas com capacidade, pessoas que você confie, pessoas que tenham esse propósito, estejam com você numa jornada. Eu acho que sempre tive muita sorte de ter ao meu lado pessoas muitas vezes melhores do que eu, que conseguiam na área superar, e isso fez parte da minha trajetória profissional. E não é diferente hoje em dia. Acho que a questão do Covid é mais uma questão de mudança, de adaptação, e outras virão. Não tem jeito, outras virão. Eu acho que esse daqui, a gente está falando para um público de profissionais. Acho que o grande ponto que cada um tem que entender é aquilo que motiva, é aquilo que traz a paixão que te motiva, mas a partir daí você está adaptado para fazer as entregas, para construir time, para se relacionar com pessoas. Então, esse é um pouco do meu, talvez eu diria que tem uma mistura aí de competência, com certeza, mas tem muita mistura de sorte e talvez alguma luz, talvez não, com certeza, uma luz divina que me ajudou em alguns momentos que eu tive algumas encruzilhadas, pelo menos a saber qual era o lado correto para ir. Eu disse que eu costumo dizer o seguinte: a sorte é só você estar no lugar certo, o resto você tem que fazer, né? Essa é a sorte. Para mim, sorte é consequência de muito esforço. Muito esforço. O cara teve sorte. Hoje, quando a Irene falou assim, alguém me ligou e falou, parabéns, deu certo, né? Que bom, saiu a tua licença. Que sorte que você tem. Cara, eu estou há 2 anos. Não fui eu que falei isso, não. Eu sorte. Tá bom, pela percepção da pessoa é essa. Mas uma coisa que o Kleber falou, eu acho que, pelo menos na ISA, eu procurei ter pessoas mais competentes do que eu, isso eu não tenho dúvida, eu estou cercado de pessoas em suas vertentes muito mais competentes que eu, e a minha função é fazer com que essas pessoas competentes trabalhem juntas. É desafiador, porque às vezes você tem pessoa muito competente com cultura de entrega, tem lá né, às vezes aí você tem que equilibrar as conversas, saber jogo de cintura. Quando dá certo, evolui, quem não consegue se adaptar, a organização expurga. Mas é cercar de pessoas mais competentes e deixar essas pessoas fazerem. Porque senão vira uma estrutura hierarquizada e não horizontal, e é ruim, é muito ruim. E não chega. Um ponto, Irene, que talvez seja fundamental, isso acontece, é você estar em constante aprendizado. A cada momento você tem uma necessidade, uma habilidade nova que você não tem controle. No nosso caso, todos os meus funcionários são certificados em cloud. Eu me certifiquei em cloud. Então, são coisas que ao longo da sua história você vai completando essas habilidades, mas com muito estudo. Eu acho que num ciclo você não pode parar de estudar nunca. Vou pegar esse gancho aqui do Kleber. Fui fazer o OPM lá em Harvard, onde eu apresentei o projeto da ISA no módulo 1. E, caiu a Irene. Ela falou... Vamos continuar. E aí, no módulo 1, eu fiquei fantástico. Na primeira módulo tinha 142 alunos, mundo inteiro, né? Tudo pessoas muito qualificadas, CEOs, empreendedores, e eu lá, o que eu estou fazendo aqui, como é que me aceitaram, né? E tinha pessoas que não tinham formação acadêmica. Você tinha o maior produtor de peixe das Filipinas, que mal falava inglês, o Sam lá, e ele, um empresário de sucesso. Você tinha um iraniano radicado no Brasil, que lá na televisão, que vende joias em algum desses canais e que tem uma história de empreendedor. E não tem a parte acadêmica. O que ele tem?
coragem, cara de pau, mas um bom senso muito grande. Eu acho que tem que ter bom senso. As pessoas que têm bom senso e conseguem entender, conseguem ir conduzindo aqueles que executam melhor, mas sem tirar o couro, assim, trazendo as pessoas para o jogo, né? Empoderando e dar a pessoa. Você tem que ter um time com dor de dono, senão você tem peão. Aí peão. É verdade. Estou contigo. Gente, esse é o nosso novo normal. Minha rede caiu, tive que usar o celular como modem. Bem que você avisou antes, falou, você estava toda preparada. Eu já estava preparada, mas eu tive que entrar com ele, né? Mas olha, está chegando o final, e eu queria então que Kleber e Gabriel se despedissem e deixassem uma mensagem final aqui para todo mundo que participou. Aí depois eu encerro. Vai lá, Kleber. Eu comecei, agora você começa antes. Eu acho que a mensagem de tudo que a gente falou aqui, ela passa pelo aspecto da liderança. Acho que hoje essa liderança ela é construída no dia a dia, ela é construída através da sua equipe, ela é construída através do que você consegue no dia a dia se aprimorar. Acho que hoje mais do que nunca as empresas vão passar por isso, algumas de maneira mais simples, outras de maneira mais traumática. E isso faz parte da essência que você estava baseado. O ponto que eu queria finalizar é que realmente a gente precisa estar unidos por uma sociedade melhor. Acho que o ponto que a tecnologia nos trouxe até aqui, que a inovação, do que tudo isso que a gente falou aqui, é possível sim ter uma sociedade muito melhor. A gente investe alguns bilhões para inovação, mas essa inovação tem que chegar na ponta. Sem uma sociedade melhor, a gente não vai conseguir, como país, evoluir. A gente, como país, está vivendo um momento complexo, se afastando de grandes corporações. Eu acho que o empresariado, e eu me coloco nesse papel, tem que olhar de uma maneira mais ampla para a gente poder ajudar a esses jovens que estão necessitando de emprego ou a pessoas que a gente vinha começando antes que estão com dificuldades. A gente tem que abrir um pouco mais a mente nesse sentido para deixar um legado. A minha grande preocupação hoje é o que eu vou deixar de legado para os meus filhos, para com que eles tenham um Brasil melhor. Então, esse é um pensamento final. Obrigada. Gabriel. Falou bem. Eu vou pegar esse gancho. Eu acho que educação. Acho que o país precisa disso, pegando o gancho do Kleber. Eu acho que só com educação de qualidade, eu acho que a tecnologia permite você ter homeschooling, ter educação e ter acesso à informação, né? A tecnologia evoluiu. Hoje a educação era restrita à aristocracia, aos padres, à aristocracia, aos burgueses, e agora, desde a Segunda Guerra Mundial, é uma coisa mais democrática, mas eu acho que a tecnologia acelera isso, eu acho que só assim a gente consegue evoluir como sociedade. Eu acho que os líderes empresariais têm uma obrigação moral de retribuir para a sociedade, né? Eu acho que eu tenho uma obrigação moral de retribuir a esse país tudo que ele me deu, e a ISA tem um posicionamento social, de uma certa forma, tentando retribuir para o consumo, para o público-alvo e numa causa forte. E tentar fazer o bem e treinar e capacitar as pessoas. Né? Aquela coisa, quer mudar o mundo, começa arrumando seu quarto, né? E depois você vai tendo esse impacto. E eu acho que é isso, eu acho que obrigado pela oportunidade, eu acho que eu estou aqui muito honrado aqui. Fiquei bem sem graça de dividir com o Kleber, né? Mega empresa. Não tem isso não. Mas essa é a beleza, porque passam pelos mesmos problemas. E eu me coloco à disposição de quem estava, se eu não respondi alguma pergunta, alguma coisa, só me mandar um direto e eu respondo, me coloco à disposição aí para trocar ideia e é isso. Acho que o mundo gira e estou aqui para ajudar as pessoas. Obrigado. Eu é que agradeço a vocês, foi um prazer imenso estar com vocês. Vi ali muitos elogios, foi muito inspirador ter falado com vocês. E aqui fica a minha mensagem final para cada um de vocês. Né? Como o Gabriel falou, se quer mudar o mundo, começa arrumando seu quarto. Então, a gente não muda ninguém, a gente se muda. Então, fica para cada um para descobrir realmente o seu grande potencial, como o Kleber falou, aquilo que te motiva, o que te dá prazer e sair em busca disso. E, realmente, nesse momento, é olhar para frente, caminhar e ter certeza que isso vai passar, porque nós já passamos por muita crise e vai passar. Então, gente,
Eu quero agradecer a presença também aqui dos participantes dessa live, pedir desculpas por não ter colocado todas as perguntas, um grande beijo e até a nossa próxima live. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.